E sem delongas aqui, quero chamar aqui no palco Vitor Fantin. Boa tarde, Vitor. Perfeito. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todo o público aí que compareceu nessa live. Meu muito obrigado. Mas eu gostaria até de me adiantar, né, os motivos aí pelos quais nós devemos investir em cibersegurança, aí, que é o webinar, o nosso tema de hoje, né? Nós sabemos que o Brasil é um dos países aí com o maior número de ataques, né, de crimes cibernéticos no mundo. Então, existem pesquisas aí atuais nos dizendo o seguinte: 1 em cada 4 empresas brasileiras sofreu algum tipo de ataque cibernético nos últimos 12 meses. Então, aí nós temos grandes empresas, né, que já foram invadidas, aí, Renner, Atento, Sebrae, JBS, até propriamente o Ministério da Saúde já chegou a ser alvo de ataques digitais, em que é super importante, né, nós investirmos em ferramentas, em soluções de cibersegurança para prevenir ataques, né, que é o principal motivo aí, né, os ataques digitais, para também proporcionar a segurança de dados, né, no ambiente digital, garantirmos a rotina de produtividade do negócio, né, garantir que as operações críticas aí da empresa continuem funcionando, e também um quarto motivo aí seria o diferencial competitivo, né, em que usuários buscam por empresas que transmitam uma imagem de confiança e de responsabilidade na forma como lidam com a tecnologia. Então, esses são os principais motivos aí pelos quais devemos investir na defesa cibernética dos nossos ambientes. Agora eu vou começar a compartilhar a apresentação com vocês para nós começarmos o nosso webinar. Excelente, Vitor. Já está chegando para mim aqui. Pronto, a sala é sua. No final eu volto com as perguntas do pessoal, tá? Perfeito. Pessoal, então, muito obrigado, né, por vocês terem participado aqui, estarem participando do webinar. O nosso tema de hoje será desafios, né, da cibersegurança, defesa cibernética e segurança de dados. O nosso conteúdo é bastante abrangente, contexto, né, de cyberataques no Brasil, quantas vezes, em média, as empresas são atacadas, e mega vazamento de dados recentes, o que é segurança da informação e quais são os seus 3 principais pilares. Vamos falar também sobre quem está envolvido no ecossistema de segurança e quais os possíveis riscos do não cumprimento das regras. Vamos falar como implementar, né, as regras para a implementação de um comitê de segurança de informação e privacidade de dados, proteção de dados. Vamos falar sobre classificação da informação e suas definições, o que são informações confidenciais. Falarmos também sobre política de segurança da informação, super importante, dentro do nosso ecossistema de segurança. Vamos dar algumas dicas, né? Vou dar algumas dicas no webinar sobre senhas e credenciais de acesso, alguns conceitos sobre phishing e engenharia social, incidentes de segurança da informação. Vou dar várias dicas, né, sobre política de mesa e tela limpa, principalmente dicas de segurança no home office, que grande parte dos profissionais atuam, né, no momento em home office. E vamos falar, finalizando o webinar, sobre proteção de dados, né, sobre a nossa conhecida e já em vigor, em pleno vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD brasileira. Vamos dar algumas diretrizes e alguns conceitos super importantes sobre proteção de dados. Iniciando aqui os temas, né? Empresas no Brasil sofrem cyberataques, em média, 1.172 vezes por semana, né? É muita coisa. Então, quem nos disse isso foi a empresa, né? Dados de pesquisa aí da Checkpoint Software, uma empresa renomada de mercado, que indica atualmente uma clara aceleração de ataques e de ameaças cibernéticas. Para vocês terem ideia, né, somente no ano de 2020, os ataques de ransomware custaram às empresas em todo o mundo cerca de 20 bilhões de dólares, né?
um valor cerca de 75% superior a 2019. Então, aí, de acordo com o relatório de inteligência de ameaças da Checkpoint Research, uma empresa no Brasil ela foi atacada em média 1.172 vezes por semana nos últimos 6 meses do ano de 2021, em plena aceleração aí da Covid, em comparação com 868 ataques por semana e por empresa em todo o mundo. Dados ainda mais recentes, né, agora de janeiro aí de 2024, incluem o mega vazamento de dados de 26 bilhões, né, de dados pessoais, que nos destaca uma realidade assustadora, né? Sem as devidas precauções, as informações sensíveis, né, de nossos clientes, elas podem cair na mão de cybercriminosos, colocando em risco toda a operação da empresa. Então, as consequências, né, dos cyberataques. Pode bloquear também até um serviço público, como foi o case aí do Ministério da Saúde, em 9 de dezembro de 2021, né, na época da pandemia. O site, né, o aplicativo e o site Conect SUS do Ministério da Saúde, ele sofreu um grande ataque cibernético realizado pelo grupo Lapsus, que prejudicou muitos brasileiros que precisavam emitir o Certificado Nacional de Vacinação da Covid para conseguir viajar. Então, para vocês terem ideia, no final do ano, em dezembro, as famílias, né, precisando fazer as suas viagens, até ver os seus familiares, ou até viagens internacionais de férias, não conseguiram aí emitir o Certificado Nacional de Vacinação devido a esse ataque hacker, né, dentro dos sistemas, aí, dos aplicativos do Conect SUS. Então, pode bloquear realmente serviços, pode bloquear faturamento, pode bloquear sistemas críticos da sua empresa. Por isso é super importante aí investir em cibersegurança. Aqui eu trago um case, né, para o nosso webinar, que é o case do mega vazamento de dados da Moab, né, ocorreu no início de janeiro, né, de 2024. Então, a Moab, né, foi apelidada até no mercado de Mother of All Breaches, quer dizer, a mãe de todos os vazamentos, né? Mãe de todos os vazamentos de dados. Por quê? Porque foi um mega vazamento de dados contendo 26 bilhões de registros, totalizando cerca de 13 terabytes de dados, né? Dentro de 3.800 pastas, 3,8 mil pastas, cada uma delas correspondente a um vazamento. Então, nós tivemos aí marcas como Tencent, Weibo, LinkedIn, Adobe, e o X, que é o antigo Twitter, que foram afetadas. Contudo, essas marcas afetadas não foram as únicas. Né? A Moab também incluiu registros de organizações governamentais brasileiras e estadunidenses. Né? Então, foi um mega vazamento de dados, aí, o que nos prova, né, que todas as empresas estão vulneráveis quanto a ataques hackers, quanto a vazamento de dados. Por isso, é super importante investir em soluções de proteção de dados, investir em soluções de cibersegurança para manter as empresas mais seguras, né, mais protegidas. Ainda dentro do tema, né, de cyberataques, quais são as consequências, né, de um vazamento de dados? O roubo de dados ele coloca em risco a reputação de uma empresa. Né? A perda de informações ao expor dados pessoais de clientes, elas podem ter consequências irreparáveis, né, em termos de reputação, né, perda de imagem, risco de imagem e perda financeira associada. Né? Por quê? Porque principalmente que as penalidades da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, elas começaram a ser aplicadas a partir de 1º de agosto de 2021, permitir, né, que os documentos pessoais de clientes sejam comprometidos, podem levar a litígios. E hoje, pessoal, muitas vezes, né, nós utilizamos nuvens, sistemas em nuvem, né, que é muito bom utilizar a nuvem. Porém, a nuvem ela pode ser mais um vetor de ataque. Né? É verdade que a nuvem nos trouxe grandes vantagens, né, para as empresas, como redução de custos, possibilitando o trabalho remoto. No entanto, né, o armazenamento de dados em plataformas de nuvem aumenta exponencialmente a superfície de ataque, pelo qual os cybercriminosos atuam, né, porque eles obtêm acesso à rede corporativa.
Por que aumenta exponencialmente, né? Eu uso esse termo. Porque você, num ambiente de home office, você não tem a mesma segurança física e até mesmo lógica do que você estando num escritório, né? Nos antigos escritórios das empresas. O ambiente de home office ele não permite para você uma segurança física e lógica total como no ambiente corporativo. Então, os hackers, eles percebendo isso, ali no início do auge ali da pandemia, 2020, eles se apercebendo disso, começaram a perpetuar muitos ataques, né, em sistemas, ataques dentro das redes corporativas das empresas, muitas vezes conseguindo sucesso. Por isso que nós sempre recomendamos, né, eu sempre recomendo, né, nas minhas palestras, realizarmos backups manuais, né, regulares da informação armazenada na nuvem. Porque caso aconteça algo fora do controle da empresa, caso ela seja invadida, se você tem um backup da nuvem, você consegue recuperar aí as informações críticas para o funcionamento do negócio. Perfeito, pessoal. Nos próximos slides, né, aqui eu vou falar um pouquinho de segurança da informação, né, os 3 pilares aí de segurança da informação. Então, o que é, né, segurança da informação? O que quer dizer esse termo? Envolve a proteção de dados, envolve informações confidenciais ou não de uma empresa que transitam entre todos os seus setores e ainda entre a organização e seus stakeholders. Nas stakeholders aqui, nós podemos entender com todos os públicos com os quais a empresa se relaciona, sendo colaboradores, fornecedores, seus clientes, seus prestadores de serviços, bancos, né, os próprios acionistas, são os interessados nas informações, né, financeiras e operacionais da empresa. Então, isso que são os stakeholders. Além disso, a segurança da informação, ela diz respeito ao gerenciamento, né, de todo esse conjunto de dados compostos por várias práticas que garantam o processamento, o armazenamento, a distribuição e o compartilhamento de forma íntegra, confidencial e disponível das informações. E quais são os 3 pilares aí de segurança de informação? É a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade. Isso é legal, muito importante vocês guardarem esse conceito. Eu até coloquei nesse triângulo aqui, né, representando a tríade aí da segurança da informação, você guardar isso. Disponibilidade, né? Quer dizer o seguinte, disponibilizar a informação sempre que necessário, tempestivamente. Integridade, você garante a veracidade, né, que as informações são verídicas, confiáveis e fiáveis. Né? A integridade indica que os dados não podem ser alterados sem autorização. E, por sua vez, o terceiro pilar, que é o da confidencialidade, garante a você que o acesso aos sistemas aí da empresa será exclusivo por pessoas autorizadas, né, para não ter nenhum acesso indevido que possa comprometer aí toda a questão da segurança da informação dentro dos sistemas e aplicações da empresa. Quem está envolvido, né, no ecossistema de segurança? Colaboradores, clientes, fornecedores, prestadores de serviço. Quais os possíveis riscos do não cumprimento das regras de segurança? Podemos ter multas, penalidades contratuais, processos judiciais, prejuízo de imagem, prejuízo financeiro e o que é pior, pessoal, perda de confiança dos clientes, né? E a perda de confiança é algo que atinge muito forte a reputação de uma corporação, a reputação de uma empresa. Como, né, nós podemos implementar comitês de segurança da informação e privacidade de dados que vão regular, né, e dar força a tudo isso que eu estou falando sobre cibersegurança e sobre segurança da informação, principalmente. Tem empresas, né, que desejam estar na vanguarda em segurança da informação e proteção de dados, elas devem constituir um comitê de segurança de informação e privacidade de dados que vai validar e apoiar todo o programa de segurança todo o programa de segurança da informação da empresa e a aplicação da LGPD na organização como um todo, né? A aplicação da proteção de dados dentro da empresa. Então, o comitê, né,
ele deve ter um regimento interno próprio, que ali você vai indicar, né, para o público-alvo a periodicidade das reuniões, se vão ser reuniões do comitê quinzenais, mensais, bimestrais, quem vai fazer parte do comitê, né? Quais são os papéis e responsabilidades dos integrantes, isso é super importante, né? Quem vai presidir o Comitê de Segurança da Informação e Proteção de Dados, quem vai encaminhar as agendas de reunião, como que será a formatação das pautas de reunião, né? Quem que vai enviar as pautas, se tem já um modelinho aí de pauta para você seguir. Então, normalmente, quando nós montamos um comitê de segurança da informação e de proteção de dados, nós seguimos essas regras, nós seguimos essas etapas. E também é super importante que as organizações possuam um conjunto de políticas, procedimentos, né, de segurança da informação, além da própria assinatura, né, do colaborador nos contratos de trabalho, dos colaboradores nos seus contratos de trabalho, onde os colaboradores vão dar ciência, né, da sua responsabilidade no cumprimento das regras de segurança da informação e de LGPD, de proteção de dados, dentro das cláusulas dos contratos de trabalho. E também é super recomendável, né, que o conjunto dessas políticas, procedimentos de segurança de informação, eles estejam no repositório, né, de fácil acesso aí na rede ou na intranet da empresa, justamente para possibilitar o acesso fácil de qualquer colaborador, né, e a localização também de onde estão as políticas, por parte dos colaboradores da sua empresa. Isso vai facilitar bastante, né, os colaboradores lerem todas as regras de segurança e saberem ali onde estão contidas as regras que eles deverão seguir. Por sua vez, né, quais as implicações de não cumprirmos com as regras descritas, né, nas políticas de segurança da empresa? Então, eu costumo também, né, em toda a integração de novos colaboradores, colocar isso em forma de palestra, né, também, dizendo para os colaboradores, olha, você não pode acessar sites indevidos, isso vai trazer risco de segurança da informação para a empresa, pode trazer risco de vírus, né, de acarretar algum vírus dentro dos ambientes internos, dentro dos sistemas internos da empresa, que pode comprometer toda a questão de segurança da informação dentro da companhia. Então, o que é super importante você, como colaborador, entender para não descumprir, né, alguma regra de segurança. Se você, por acaso, vier a descumprir alguma regra de segurança, tais como ocasionando vazamento de dados, por exemplo, você pode responder até criminalmente por tais atos lesivos à empresa. Eu costumo dizer o seguinte, não é para assustar ninguém, né? Mas você tem que estar ciente ali, quando você está ingressando numa empresa, se você tiver determinado comportamento ali, o que pode ocasionar quanto a riscos de segurança para a empresa. E alguns exemplos de vazamento, né, que não deve ser executado. Exportar dados de clientes, né, e vazar essa base de dados propositalmente. Fotografar documentos da empresa e compartilhá-los sem autorização expressa. Vazar dados de propriedade intelectual da empresa, né? Isso é super importante. A empresa tem ali os seus projetos, né, confidenciais, os seus planos mais confidenciais. Se você vazar dados de propriedade intelectual, com certeza você vai responder por isso, até mesmo após o seu vínculo trabalhista ter sido encerrado. Vazar dados de usuário de sistemas e dados pessoais de colaboradores. Também essa é uma regra que tem que ser seguida e que não deve ser executada. O que seria, né, classificação da informação, já que eu estou falando sobre essas questões de regras, né, de segurança que têm que ser cumpridas. Dentro das organizações, nós temos muitas vezes classificação dos documentos internos que transitam dentro da empresa. Né? Então, o que seria uma classificação de informação? É um processo focado para garantir o nível adequado de proteção de dados de acordo com a sensibilidade do dado que está transitando dentro da empresa. Então, com base nessa distinção, né, nós devemos tomar o valor,
a criticidade e os requisitos legais que envolvem uma informação que está transitando internamente. Então, por sua vez, nós podemos aí elencar 4 níveis de confidencialidade nos documentos internos. O nível confidencial, quer dizer, são aqueles documentos internos que necessitam de sigilo absoluto e devem ser protegidos, né? Não devem ser divulgados de forma alguma, exceto se autorizado pelo seu superior imediato. Restrito, né? Um nível restrito. São dados pessoais sensíveis, né? São dados salariais, dados de saúde, até pela própria LGPD, dados de menores, que devem ficar ali restrito ao departamento que tem que manusear, que tem que ter acesso a essa informação, né? São informações que devem até estar em pastas protegidas para outras áreas da empresa não estarem acessando esses dados sensíveis que elas nem vão necessitar. Somente quem vai necessitar é o departamento responsável que está tratando esses dados. Nós podemos também colocar a tarja ali dentro dos documentos internos, documentos para uso interno, né? São documentos de uso e acesso restrito aos colaboradores e não devem ser divulgados fora da empresa. E, por sua vez, existem os documentos públicos, né, que eles podem ser divulgados ao meio público sem distinção. Eu posso citar um exemplo, por exemplo. A empresa fechou o seu balanço, fechou o seu resultado financeiro, o resultado já foi auditado, o resultado foi publicado em mídias, em jornais. Isso é um exemplo de uma divulgação já informada ao meio público. Então, esse tipo de informação não tem nenhum problema você, como colaborador, né, divulgar, sendo que ela já é ela tem um cunho já de divulgação pública. Não vai causar nenhum problema interno. Ainda falando um pouquinho mais sobre informações confidenciais, né? Todos os colaboradores, independentes do seu nível hierárquico, né, dentro da organização, eles devem zelar e manter em caráter sigiloso toda e qualquer informação confidencial. Então, são informações confidenciais, né, somente aquelas utilizadas para fins de execução de atividades estabelecidas ou mediante autorização do superior direto, ou ainda por uma ordem processual ou de investigação dos setores aí competentes, né? Por exemplo, uma investigação de um órgão público, aí sim você é obrigado, né, a divulgar informações confidenciais da empresa. E ainda, né, são classificados como informações confidenciais uma informação sigilosa, a qual o acesso é restrito por lei ou por regulamentos a classe específica de pessoas. Então, eu dou alguns exemplos aqui para vocês. Informações de clientes, incluindo dados pessoais fornecidos, por exemplo, nome, sobrenome, endereço completo, números de documentos, né, CPF, RG, CNH, telefone, e-mail, dados de navegação, de geolocalização, estado civil, data de nascimento, materiais de clientes, né, sendo eles impressos, armazenados digitalmente, ou em sistemas, em banco de dados, em mensagens eletrônicas, todos os tipos de senhas a sistemas, né, internos, plataformas, redes, estações de trabalho, são informações confidenciais que devem transitar ali somente pelos setores que estão realmente tratando e que precisam ter acesso a essas informações. Falando aqui um pouquinho sobre política de segurança da informação, né, pessoal? Super importante tocarmos nesse assunto. A política de segurança da informação, ou na sua sigla PSI, tem por objetivo possibilitar, né, o gerenciamento da segurança de informação em uma organização, estabelecendo regras e padrões para a proteção da informação, né? Quais são os seus deveres enquanto colaborador? Né? Manter a confidencialidade, mesmo após o término do contrato de trabalho, responder pela guarda, pela proteção dos recursos computacionais, né, colocados à sua disposição para o trabalho, responder pelo uso exclusivo
e intransferível de suas senhas de acesso, buscar o conhecimento necessário para a correta utilização dos recursos de hardware e de software, né, colocados à sua disposição, relatar prontamente à área de TI qualquer fato ou ameaça à segurança dos recursos, como quebra de segurança, fragilidade, mau funcionamento, presença de vírus, entre outros. Muito importante aqui, algumas dicas, né? Eu vou dar aqui no webinar, sobre senhas credenciais de acesso, né? A sua senha, ela é pessoal, intransferível, né? Você deve trocar regularmente as suas senhas, até um princípio aí da ISO 27001, da ISO de Segurança da Informação, você fazer a troca regularmente a cada 60, 90 dias das suas senhas, criar senhas fortes, né? Utilizar caracteres especiais, arroba, jogo da velha, cifrão, símbolo de percentual, utilizando caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas, e procurando sempre utilizar 8 ou mais caracteres, porque isso vai dificultar em muito a questão da quebra, né, da sua senha por eventuais hackers, né? Quanto ao uso de e-mail e de rede, né, evitar cadastrar o e-mail corporativo em qualquer site, né, assim você evita receber spams, vírus, links falsos. Evite abrir e-mails de desconhecidos ou que você não desconhecidos, né, que você não esperava. Não clicar em links, né, de e-mails que sejam duvidosos. E ao enviar um e-mail, sempre confirme o endereço do destinatário. Como eu estou falando, né, bastante sobre senhas, credenciais de acesso, vazamento de dados, é super importante, pessoal, eu passar um conceito para vocês sobre phishing e engenharia social. Então, o que é o famoso phishing, né, muito utilizado aí atualmente no mercado? É uma técnica de engenharia social que é usada para enganar usuários, né, das empresas, nós, colaboradores, obtendo informações confidenciais, tais como nome de usuário, senha, detalhes de cartão de crédito. Então, são comunicações, né, falsificadas que parecem vir de uma fonte confiável, né? Então, como nós devemos nos prevenirmos de ataques de phishing? Redes sociais, né? Você deve ficar muito atento com o que você publica na internet, em redes sociais. E-mails, né? Desconfie, pesquise fontes, não clique em links desconhecidos. Ligações telefônicas, evite fornecer informações para pessoas que você não conheça. Espaços públicos, né? Você nunca sabe quem está do seu lado ali no espaço público. Evite falar de trabalho ou de algo confidencial da corporação, da companhia, da empresa, em ambientes públicos, né? Você nunca sabe quem está do teu lado. Senhas, mantenha suas senhas atualizadas e fortes. Isso é super importante, né, pessoal? Os hackers, eles estão por aí. Eles estão só esperando o momento para agir. Então, quando a gente publica algo na internet, lá na rede social, tem que tomar um certo cuidado, porque isso gera um rastro digital, né? A própria LGPD, ela versa muito sobre isso, né? O legislador, quando ele fez a Lei Geral de Proteção de Dados, ele pensou muito nisso, no rastro digital, né? Qualquer coisa que você faça na internet, preencher um formulário, preencher até um formulário para inscrição num curso ou publicar algo na rede social, vai gerar um rastro digital, né? Aquelas informações, elas ficam gravadas. Então, você tem que tomar muito cuidado aí com o que é publicado, com redes sociais, procurando não expor principalmente seu e-mail corporativo, porque os hackers, eles estão de olho nisso, né? Eles querem obter um meio fácil aí de acesso, de invadir a empresa. Se ele obtém o teu login, né, o teu nome ali, que é normalmente nome, sobrenome, o login da empresa, o nome da empresa, arroba a extensão, né, ele pode tentar por meios de engenharia social, né, ou usando os supercomputadores super modernos, para poder quebrar a tua senha e invadir o sistema, invadir e-mails, invadir sistemas internos. E é assim que eles procedem. Falando um pouquinho aqui sobre incidentes de segurança de informação, tá? Então, eu dou alguns exemplos aqui no webinar. O que são incidentes de segurança, né? Acesso remoto ou não
no computador do usuário sem a sua autorização, envio de mensagem com conteúdo impróprio, violação e não cumprimento das políticas de segurança da informação, das regras, né, que estão ali descritas dentro da política de segurança da empresa, compartilhamento de senhas, né, nunca execute, nunca faça compartilhamento de senhas com colegas de trabalho, por exemplo. A senha pessoal é intransferível, ela nunca deve ser compartilhada. E ainda eu ressalto essa questão, é a responsabilidade de todos, né, na empresa relatarem prontamente qualquer comportamento ou circunstância suspeita que ameace a integridade dos ativos da empresa ou dos recursos de processamento da informação. Então, nas empresas, nós temos, todas as empresas têm hoje, um canal ali de segurança para você se comunicar, né? Então, você identificando prontamente um incidente de segurança da informação, você pode relatar, né, no canal devido ali da sua empresa, ou enviando um e-mail, né, para o time de segurança da informação da empresa, que você presenciou ou você tem conhecimento de um incidente de segurança da informação. Porque aí o time de segurança vai poder atuar sobre isso. Pessoal, nesses slides, nos próximos slides, eu vou dar para vocês nesse webinar várias dicas de mesa e tela limpa, né? Então, o que é mesa e tela limpa? As políticas de mesa e tela limpa, elas são práticas de segurança da informação recomendadas para o local de trabalho, a fim de se evitar a exposição, né, desnecessária de informações consideradas sensíveis, né, com o objetivo de se evitar o comprometimento da informação dentro da empresa. Então, aqui eu coloquei até umas figuras, né? É tudo que a auditoria de 5S, né? Aquela auditoria de organização, tudo que às vezes nos visita, corporativamente não gosta, né? De encontrar uma mesa de trabalho cheia de papéis, desorganizadas. Por quê? Porque isso pode comprometer ali alguma informação sensível. Quem está passando do lado pode pegar, né, o papel que está em cima da mesa, ou pode mesmo só visualizar, e ali pode ter, às vezes, um valor de salário, pode ter algo mais sensível, uma informação mais confidencial, exposto na mesa de trabalho. Por isso que a gente dá essas dicas aqui de mesa e tela limpa, né? As regras aí que os colaboradores devem seguir. Principalmente dentro do home office, né? Devido à pandemia, né, causada pela Covid-19, muitas empresas adotaram a modalidade do home office, do trabalho remoto, para os seus colaboradores. Então, nesse novo cenário, né, nós devemos estar preparados para trabalharmos na nossa casa ou em escritórios coworking, mantendo, né, as mesmas precauções de segurança da informação que nós teríamos dentro da dependência das nossas empresas. Então, a seguir, eu listo algumas dicas, né, para mantermos um ambiente seguro, trabalhando da nossa casa, remotamente ou de algum coworking. Uso de equipamentos pessoais, né? Então, você deve sempre manter instalado, atualizado antivírus, softwares necessários para o seu trabalho e aprovados pela empresa. Não é recomendável, né, que outras empresas da sua casa, da sua residência, como filhos, filhas, cônjuge, né, marido, esposo, usem o computador que você está trabalhando. Preferencialmente, né, crie contas separadas. É muito importante nós pensarmos que o espaço do home office agora, né, é uma extensão da empresa. Nós estamos trabalhando em nossas residências, né, uma extensão da empresa. Então, o seu computador ele vai conter informações importantes ali, né, sensíveis, e por isso ele deve ser protegido. Então, se possível, né, você deve trabalhar na sua residência a partir de um cômodo isolado, né, da sua casa, mantendo a porta fechada, se for possível, conscientizando sempre a sua família, né, falando da importância do seu trabalho, o que você faz. Você deve contar, deve relatar que os equipamentos e documentos são da empresa, né, não devem ser mexidos, né, evitar do filho ali mexer em algum papel, mexer no seu próprio computador. Fazendo backups, né, cópias de segurança de todos os documentos aí que você tiver transitando, que estiverem, né, na rede da empresa. Se houver também algum ataque
ou um problema no seu computador pessoal, né, você trabalhando da sua casa, você tem um backup para a área de TI, de tecnologia da informação, resgatar essas informações, né? É importante que nós mesmos sejamos responsáveis e tenhamos esse backup sempre conosco. Mantermos, né, as práticas de mesa limpa, enquanto estivermos em casa, guardando documentos e anotações em gaveta, bloqueando o nosso computador, né, dá Ctrl+Alt+Del, bloqueia a tela ali, quando for se ausentar, quando for tomar um café, quando for ao toalete, ou mesmo nas pausas para almoço ou para lanche. Tomarmos um certo cuidado com ferramentas de colaboração, né, que são softwares de videoconferência, aí, o Teams, né, é muito utilizado, né, compartilhamento de arquivos, né, ferramentas de compartilhamento de arquivos e de mensagens instantâneas, né, podem não fornecer todos os requisitos de segurança, então, em muitos dos casos, né, não há uma garantia de que as conversas não sejam gravadas. Eu lembro, né, que no início aí da pandemia, nós tivemos alguns problemas quanto a acessos não autorizados dentro de ferramentas. Eu lembro que o Zoom teve essa questão. Então, a gente tem que tomar cuidado também com os softwares que nós usamos para fazer videoconferências. Por fim, né, é importante que nós fiquemos muito atentos quanto a notícias falsas, e-mails de phishing, como eu já relatei para vocês, especialmente agora com o tema da Covid-19, né? Tem muito phishing que chega com esse tema. Você tem uma vacinação em aberto, ou você pode se vacinar em determinado posto. Às vezes, aquilo é colocado de uma forma fraudulenta, né? O Ministério da Saúde não envia mensagem via WhatsApp com esse conteúdo, né? Não é enviado facilmente assim dessa forma. Isso pode ser um indicativo de phishing, tá? Então, é melhor que você desconfie sempre e tenta ver a origem ali, a extensão, ou obter mais dados a respeito se você receber um WhatsApp ou um e-mail suspeito. Pessoal, eu vou falar um pouco para vocês agora no webinar sobre segurança de dados, né? Dando algumas diretrizes aí sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? O que é a LGPD? É uma legislação que tem o objetivo, né, de proteger a liberdade e a privacidade de consumidores e cidadãos. Foi criada a nossa LGPD em 2018, porém, ela só entrou em vigor em setembro de 2020, respeitando o prazo de 24 meses de vacatio legis, né, que é um período aí que o governo, que o órgão público te dá para as empresas se adequarem, um período de 24 meses, de 2 anos. Então, ela entrou em vigor efetivamente, a nossa LGPD, em 18 de setembro de 2020, e ela demanda que empresas e órgãos públicos, empresas privadas, mudem a forma de coletar, armazenar e utilizar os dados das pessoas. E por que a LGPD ela foi criada, né? Ela foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou na sigla em inglês, na GDPR, na União Europeia, no ano de 2016, tratando, né, justamente da segurança da informação de cidadãos europeus. E no Brasil, até aquele dado momento, não havia uma legislação específica sobre esse assunto, né, apenas disposições gerais no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Acesso à Informação e no Marco Civil da Internet. Mas nós não tínhamos uma legislação específica que versasse aí sobre segurança de dados, tá? Que foi justamente a LGPD a responsável aí por fazer esse regramento, né? Qual que é o objetivo da LGPD? Regulamentar o tratamento de dados pessoais. Ela se aplica nos meios físicos e digitais, fortalece o vínculo, né, entre empresas e seus clientes. O que são dados pessoais? É toda informação que identifica ou possa identificar alguém, né? Eu cito alguns exemplos: nome, endereço completo, CPF, RG, CNH, IP, né? O IP da sua máquina, a identificação da sua máquina,
é um dado aí de localização, é um dado pessoal, entre outros. E o que é um dado pessoal sensível, né? São dados que podem gerar algum tipo de discriminação, né? Tais como alguns exemplos: origem racial ou étnica, opinião política, filiação a sindicato ou organização religiosa, filosófica ou política, né? Dados referentes à saúde, opção sexual das pessoas, dados de menores. Esses são dados sensíveis que devem ser até mais bem protegidos aí do que os dados pessoais, porque se os dados sensíveis vazarem, eles têm um potencial aí de multa e de sanções para as empresas maiores que os dados pessoais. Partes envolvidas, né? As principais partes envolvidas aí que nós podemos citar dentro da LGPD. Nós temos a figura do controlador, que é quem toma as decisões, né, referente ao tratamento de dados pessoais. Nós temos o operador, que é o responsável por executar o tratamento dos dados em nome do controlador, a partir de instruções recebidas. Nós temos o encarregado, que é o DPO, né, ou o Data Protection Officer, ou em português, né, o encarregado pela proteção de dados dentro da empresa. Nada mais do que um indivíduo responsável por mediar a relação entre a empresa, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, que é o órgão regulador da LGPD no Brasil. Nós temos, por sua vez, o titular, né, os titulares de dados, que somos nós, né, somos qualquer pessoa física, né, a que se referir os dados pessoais que estiverem sendo tratados. Então, o titular de dados, pessoal, pode ser um cliente, um fornecedor, ou até mesmo os colaboradores da empresa. Temos também a figura aí importantíssima da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. No Brasil, é o órgão regulador federal, né, responsável pela implementação e pelo cumprimento, por se fazer cumprir aí as diretrizes, as regras da LGPD. Então, de acordo aí com a lei, a ANPD tem poderes significativos para fazer cumprir, né, o novo regulamento, incluindo a capacidade de emitir aí multas substanciais, multas significativas que podem chegar até 50 milhões de reais por infração cometida. Então, pessoal, é muito sério na LGPD, as empresas não podem arcar financeiramente com uma multa dessa, impacta qualquer empresa, e o que é pior, né, o risco aí de reputação, o risco de imagem, que uma sanção, que um vazamento de dados, ou que uma multa, né, pela LGPD causa, devido aí à publicação na mídia, né, que a empresa foi atacada, ou que a empresa feriu aí algum regramento da LGPD, isso pode ser publicado em mídia, que vai afetar muito fortemente aí a reputação, a imagem da empresa. Empresas que têm ações em bolsa, né, empresas que têm divulgação de mídia, pode ser afetada aí a confiança até dos clientes na empresa, ocasionando queda das ações e perdas financeiras consequentes desses infringimentos à LGPD. Aqui são os 10 princípios, né, da LGPD, eu não vou me ater muito a eles, só vou falar para vocês quais são. O princípio da finalidade, da adequação, o princípio da necessidade, né, que é super importante aí, limitando o uso dos dados pessoais ao mínimo necessário. O acesso livre, né, fácil e gratuito das pessoas à forma como os dados são tratados. A qualidade dos dados, a transparência com o titular sobre o tratamento de dados pessoais dele. A segurança, né, para coibir situações acidentais, como invasão, destruição, perda ou difusão. As medidas técnicas, né, de segurança que a área de TI, que a área de segurança de informação vai tomar em caso de vazamento de dados, para inibir o vazamento, para não ocorrer mais e para também mitigar, né, esse eventual vazamento. Prevenção contra danos ao titular e demais envolvidos. Não discriminação, né, não permitir atos ilícitos, abusivos quanto a dados pessoais. E a responsabilização, né, do agente, que é obrigado a demonstrar a eficácia aí das ameaças atutadas. Então, o agente de tratamento de dados é quem está executando
o tratamento de dados, né? No primeiro momento ali, a empresa que está coletando o dado do titular para fazer algo, né, para armazenar, para fazer algum tipo de aplicação dentro da empresa, e depois comercializar esse sistema ou essa aplicação. Isso que é o agente de dados. Aqui eu cito alguns exemplos, né, pessoal, de práticas que descumprem a LGPD e as políticas internas das empresas, né, para nós tomarmos cuidado e não fazermos, não executarmos. Então, fotografar documentos da empresa, né, compartilhar sem autorização, manter dados e planilhas preenchidas com arquivos físicos ou digitais pela empresa em ferramentas de comunicação social, manter, por exemplo, uma planilha preenchida com dados ali de 2.000 clientes, nome, RG, CPF, telefone, entre outros, e manter isso dentro do e-mail, né? Se o e-mail for invadido, por exemplo, o hacker vai ter acesso instantâneo aí a uma base de 2.000 clientes, por exemplo. Então, procurar deixar essas planilhas protegidas em pastas, né? Que tem camadas de proteção dentro da rede, vai ter firewall, vai ter uma série de, pode ser até criptografia, é um meio de proteger muitos dados, para que esses dados não fiquem simplesmente expostos no e-mail, ou em ferramentas de comunicação, tais como WhatsApp, Telegram, né, evitar de transitar informação de dado pessoal, de cliente, ou mesmo de colaborador dentro de ferramentas de comunicação. Coletar dados além dos necessários, né, para o desempenho da atividade, ou não esclarecer a finalidade da coleta. Então, nós devemos sempre fazer uma higienização, fazer uma limpeza, né, no nosso banco de dados. Muitas vezes você está mantendo ali banco de dados de 3, 5 anos, sem necessidade, mantendo dados pessoais, fotos, vídeos, ou campanhas de marketing, por exemplo, ou dados que você não precisa utilizar, que poderia estar ali num arquivo morto, separado, sem ter acesso de muito pessoal ali, sem ter acesso de todos, por exemplo. Mantém só o último ano, né? Mantém uma regra quanto à periodicidade do que você quer manter quanto à segurança de dados, quanto a pastas dentro da rede, né? Procure fazer uma higienização, uma limpeza de tudo isso, não deixando lá terabytes de dados, porque se vazar, né, se tiver um vazamento de dados, exponencialmente aumenta muito o teu risco. E se você tiver um controle ali de segurança de informação com pastas identificadas, com controle de acesso, somente o responsável acessando aquela pasta, ou somente o responsável e o backup dele, tentando restringir ao máximo o acesso, né, aos dados, você diminui muito a sua chance, né, o seu risco de vazamento de dados. Evitarmos, né, o uso de senhas simples, né? Isso é comum falar, mas deve ser evitado, né? Datas de aniversário, nomes próprios, endereços, né? Sempre procure colocar caracteres especiais dentro das senhas, que vai dificultar muito o hacker quebrar a tua senha. Procure utilizar 8 ou mais caracteres, né, para elaborar a tua senha. Isso dificulta muito também a quebra de senha pelo hacker. Compartilhamento de senhas, jamais compartilhe as suas senhas, né, com outras pessoas, é um risco para a segurança da organização e teu próprio, como colaborador. Post-it com senhas, né, nunca coloque post-it ali, né, no computador, ou fazendo um lembrete de senhas, porque é muito fácil, é uma exposição muito alta, né, para terceiros aí obterem tua senha. Bloquear sempre o teu computador ao sair do ambiente, né, já falei isso na política ali de mesa e tela limpa, nunca deixando sua tela exposta, né, ao sair da sua área de trabalho. Pode ter informações confidenciais ali na tua tela e um terceiro está passando atrás e ver, por exemplo, e obter acesso a esses dados. Procura não utilizar redes públicas, na shopping, café, aeroportos. Essas redes públicas, muitas vezes, elas não têm um controle de monitoramento, elas são redes abertas. Os hackers, eles também se atentam a isso. Eles sabem que em cafés, aeroportos, shoppings, terminais rodoviários são bons locais, né, para eles terem acesso ao Wi-Fi ali que não tem controle, é um Wi-Fi aberto,
e aí ele pode obter acesso a informações sensíveis. Ter atenção com mídias removíveis, né, pendrives, celulares, evite conectar mídias removíveis que você não conheça o conteúdo, né, ou sempre procura passar o antivírus antes, para garantir que não tem vírus. Atenção com sites maliciosos, sites desconhecidos, né, potencialmente perigosos. Procura sempre ver se tem aquele cadeadinho de segurança, né, para garantir que é um site seguro para você acessar. Evitar, né, não compartilhar currículos ou informações profissionais de terceiros, né, sem o prévio consentimento do candidato. E todo e qualquer arquivo você procurar manter salvo em pastas específicas, né, evitando mantê-los na sua área de trabalho, né, do seu computador, em pasta específica, ele vai estar ali protegido, com controle de acesso, vai estar dentro da rede e vai estar protegido também, bem mais protegido. Pessoal, estou finalizando, né? Esse é o último slide antes da abertura de perguntas. O que acontece, né, se a empresa não estiver em compliance ou em não conformidade, né, com a LGPD? Ela pode ter uma advertência, né, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Essas advertências elas podem vir de órgãos de fiscalização, não somente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também vindo de PROCONs, de SENACONs, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, né, de Ministério Público, pode vir advertências também, então isso é importante colocar. Multa simples, né, a multa da LGPD ela é de 2% do faturamento da pessoa jurídica, limitada no total a 50 milhões de reais por infração, né? Muitas vezes você não vai infringir uma regra só da LGPD, você vai infringir vários artigos de uma vez só, então essa multa de 50 milhões ela pode ser vezes 3, vezes 4, vezes 5, então é muito alta, né, a multa, a sanção. Você pode ter a publicação, né, da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência pelo órgão de fiscalização, pode ser publicada em mídia, né, que vai acarretar em uma perda de reputação, risco de imagem muito forte para a empresa. Bloqueio de dados pessoais, a que se refere a infração até a sua regularização, né, o órgão público, a ANPD, os órgãos reguladores, também podem determinar, né, o bloqueio dos dados pessoais. Eliminação dos dados pessoais, a que se refere a infração, e ainda, né, se você não resolver, né, não tomar medidas, não ter medidas técnicas e administrativas para a resolução das infringências, a LGPD, o órgão regulador ele pode colocar uma suspensão parcial ou total até do funcionamento do seu banco de dados por um período de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses, ou até a regularização da atividade de tratamento de dados pelo controlador, né, que é a própria empresa, ou ele pode proibir o exercício total da atividade de tratamento de dados da tua empresa, que, em suma, significaria aí a paralisação da empresa, né? Seria até um risco de continuidade da entidade, da tua empresa. Então, é um assunto seríssimo aí, segurança de dados. Pessoal, dessa forma eu finalizo, né? Agora fica a abertura aí para perguntas. Eu passo a palavra agora novamente para o Wagner, para a questão das nossas perguntas, caso vocês tenham. Excelente apresentação, Vitor. Maravilha. Deixa eu tirar aqui da tela. Ok, estamos nós dois aqui agora. Me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Excelente. Teve aquele inicinho com a conexão, né? Mas depois foi maravilhoso, foi até o final excelente. Perfeito, muito bom. Muito obrigado. Vamos lá, tem a primeira pergunta aqui do Pedro Dias, que ele fala o seguinte: boa tarde, Vitor. Excelente apresentação. Suponha que você está trabalhando e alguém da TI liga solicitando sua senha para realizar uma configuração urgente. O que deve ser feito? Perfeito, muito boa pergunta, muito interessante essa pergunta, e ela é bem prática, né? Realmente do nosso dia a dia, pode acontecer realmente. Bom, você não deve repassar nunca a sua senha, né? Já que um colaborador da TI da empresa, ele nunca solicitaria essa informação a você, pois ele
vai ter esse conhecimento, né? Que a senha ela é pessoal e intransferível, né? Então ele pode estar tentando até te testar para ver aí se você está conforme as regras da política de segurança de informação, se você não cai aí numa eventual pegadinha e se você não comete um incidente aí de segurança de informação. Então, a resposta é não repassar a senha, né? Já que o colaborador da TI, ele conhece muito as regras de segurança e ele você não deve nunca repassar sua senha, ela é pessoal e intransferível. Excelente. Tem uma outra pergunta também. Como as empresas podem aumentar a segurança dos dados dos clientes que obrigatoriamente necessitam ser armazenados? Excelente pergunta, excelente pergunta. Nós devemos armazenar os dados em pastas com senhas no computador, né? Utilizando-se até de tecnologia de proteção de dados. Nós temos várias técnicas, né, de proteção de dados, como criptografia dos dados, anonimização, né? A anonimização quer dizer o seguinte: você desvincula ali o número do seu CPF, os 3 últimos dígitos. A anonimização ela desvincula, né? Ela coloca XXX, por exemplo, nos 3 últimos dígitos do teu CPF. Então, se um hacker vazar aquela informação, obter acesso a essa informação, ele não vai conseguir identificar de quem é aquele determinado documento, né? Então, ele desidentifica, né, os teus dados pessoais, tornando inúteis os dados para um eventual invasor. E você também pode limitar o acesso aos dados, né, a um único responsável, como eu comentei aqui no webinar, ou restringir ao máximo possível dentro das pastas de rede, que somente o responsável ou o backup dele tem acesso aos dados ali que ele precisa ter acesso, né, ao mínimo possível de pessoas que necessitem ter acesso ao dado. Assim, você também atenderá, né, ao princípio da necessidade que está contido aí dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Correto? Então, essa é a resposta aí, o que você deve fazer. Fantástico. O Enzo está perguntando o seguinte: boa tarde, ótima apresentação. Existem órgãos designados e competentes para fiscalizar o cumprimento da LGPD? Perfeito. Ótima pergunta, Enzo. Muito boa pergunta. Hoje o órgão, né, federal, aí, regulador, realmente incumbido aí de fiscalizar empresas e órgãos públicos dentro do sistema de regulamento da LGPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é a ANPD, né? O que eu comentei no webinar é que, eventualmente, alguma sanção ela pode também vir a ser feita por órgãos de defesa do consumidor, né? Nós tivemos já alguns casos, como o Senacom, como o Procon, como o Ministério Público. Porém, existe uma diferença aí. Fiscalizar, né, fazer uma fiscalização, é somente a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, fica em Brasília, é uma autarquia federal, né, é o órgão regulador responsável por fiscalizar as ações, né, fiscalizar o cumprimento da LGPD. Agora, já tivemos vários cases de empresas que foram acionadas, né, que tiveram sanções por Ministério Público, por PROCONs e por Senacoms. Acredito que está respondido. Se você quiser até verificar se ficou claro, acho que ficou bem claro. Beleza. Se porventura não for claro, pode falar no chat, tá, gente? Fiquem à vontade. A Mariana Diniz está dando parabéns pela apresentação, e faz uma pergunta seguinte: a empresa que você trabalha foi invadida em seus sistemas internos por hackers que roubaram informações confidenciais. Os hackers estão solicitando dinheiro e valores em criptomoedas para devolver as informações. Os hackers também enviaram mensagens no celular corporativo via SMS, solicitando transferência de dinheiro a eles, via Pix. O que você deve fazer? Nossa, excelente pergunta. Pessoal, por incrível que pareça, isso acontece, tá? E esse é o modus operandi, realmente, dos hackers. Eles comercializam, né, os dados confidenciais que eles tiveram acesso
dentro das empresas, eles comercializam isso, eles trocam informações entre eles também, dentro da Dark Web, dentro da Deep Web, né, que é a internet, a web dos próprios hackers, e eles constantemente fazem isso mesmo. Eles pedem dinheiro, pedem criptomoeda, transferência via Pix, para devolver essa base de dados, muitas vezes de clientes, informações sensíveis, confidenciais que foram vazadas. Então, o que você deve fazer nesses casos? Nunca você deve pagar, né, em dinheiro ou via Pix ou fazer qualquer transferência para um hacker, porque aí você estaria até incentivando um ato ilícito e por questões de compliance, né, você nunca deve fazer isso. Nunca pague um hacker, tá? Não efetue nenhum pagamento financeiro. O que você deve fazer? Comunicar às áreas de segurança de informação e de TI, né, de tecnologia da informação da sua empresa, que eles irão, em conjunto, realizar alguns procedimentos, né, que eu vou citar aqui. Eles vão identificar os sinais do ataque, né, identificar as causas do vazamento de dados. A equipe de TI, junto com segurança da informação, vai reduzir os danos nos sistemas internos. Eles vão alterar as senhas dos sistemas internos. A primeira coisa que você faz quando você é invadido, você troca imediatamente a senha, ou mesmo quando você nem foi invadido. Quando você muitas vezes tem uma suspeita que você foi invadido, você tem uma suspeita que teve uma tentativa de invasão dentro do teu sistema de CRM, por exemplo. O que você deve fazer imediatamente? Além de todas essas etapas que eu já falei, alterar a senha do seu sistema interno, tá? E também a área de TI, junto com segurança da informação, ela vai notificar um incidente às autoridades policiais. Por quê? Porque vazamento de dados, hackeamento, é um crime digital, já é tipificado como crime. Então, você deve relatar um incidente nas áreas de segurança de informação e TI, vão ficar responsáveis por relatar esse incidente às autoridades policiais, vai ser feito um boletim de ocorrência, um BO de crime digital. Essas são as etapas que a segurança de informação e TI vão fazer, tá, pessoal? Nunca pague um hacker, não faça isso. Contate prontamente, rapidamente, imediatamente, segurança de informação e TI, que eles vão fazer essas etapas aí, que eu comentei com vocês, e aí vão saber seguir com o caso, tá bom? Fantástico, Vitor. Sem perguntas, o que mais? Lembrando o pessoal que está assistindo, no chat que você está aí agora, tem um link para você poder confirmar sua presença aqui, tá? Para mostrar que você participou com a gente. Então, clica ali, isso nos ajuda até a manter o controle aqui também, ok? Ô, Vitor, quero deixar aqui aberto para você poder fazer suas considerações finais e despedir desse público maravilhoso. Perfeito. Bom, primeiramente agradecer aí todo o público, todo o pessoal que parou essa horinha aí, essa 1 hora para nos assistir, né? Esse tema ele é muito importante, né, atualmente, a cibersegurança, os desafios aí de segurança cibernética e segurança de dados no mundo corporativo, para as empresas, para todo mundo, né, para todo esse ecossistema de segurança. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem final, né? Eu atuo dentro da IT2B, né, dentro da área de pré-vendas. Então, nós temos aí várias soluções de cibersegurança, né, soluções inovadoras aí que cobrem de ponta a ponta a segurança da informação, aí, firewalls, vazamento de dados. Nós temos todas as soluções de cibersegurança. Eu vou deixar aqui, né, dentro da palestra, aí tem os meus contatos, tem o meu e-mail, né? Vocês recorrerem a nós, né, quanto a soluções de cibersegurança, e por que, né, você deve investir em cibersegurança. Como eu falei no início da palestra, o grande alvo aí para se proteger é a prevenção de ataques, né? O Brasil ele é um dos países no mundo mais atacados, né, com o maior número de crimes cibernéticos no mundo. Então, nós temos aí pesquisas que indicam isso. 1 em cada 4 empresas brasileiras, elas sofreram algum tipo de ataque cibernético no último ano. Isso é muita coisa, pessoal. 25% de empresas aí que existem, são muitas empresas que têm atuando no Brasil, foram atacadas nos últimos 12 meses.
Então, você tem que realmente ter soluções ali de cibersegurança para te proteger, né? A questão da segurança dos dados, hoje no âmbito digital, aí, com a força de leis de proteção de dados, LGPD, GDPR, em janeiro nós tivemos a publicação também da lei do cyberbullying, né? Que pune aí até com pena de multa e prisão a quem publicar fake news, quem fazer cyberbullying também. Então, nós temos aí toda a indústria aí de educação no país, que é muito forte e tem que se proteger muito fortemente também contra cyberbullying. Nós garantimos lá com a questão da proteção da cibersegurança a continuidade até do negócio, né? Como eu coloquei, você garante o funcionamento dos seus sistemas críticos. Nós citamos, eu citei vários cases aí, envolvendo Atento, Lojas Americanas, né, Renner, que tiveram paralisação até de faturamento mesmo, dos seus sistemas críticos. Então, essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, né? Quanto custa parar o faturamento da minha empresa por dias, né? Por alguns dias? Quanto isso vai me custar? Milhões, 1 milhão, 10 milhões? Né? Não vale a pena eu colocar ali solução de proteção de cibersegurança? Né? Não vale a pena eu treinar o meu pessoal em cibersegurança? Que é um outro elo super importante, o elo humano, né? O risco humano, o risco de treinamento do teu pessoal. E, além do mais, né, um diferencial competitivo para qualquer empresa hoje, né, você tem a questão da confiança. Né? Então, aumenta muito o teu nível de confiança perante ao mercado, ao mercado de ações, ao mercado corporativo, se você é uma empresa bem protegida. Né? Se você tivesse que investir numa empresa hoje, né, uma pergunta que até deixo no ar, você investiria numa empresa que você sabe que tem soluções de cibersegurança, que é bem protegida, a sua segurança da informação, ou você investiria numa empresa aí que você conhece, você sabe e que não tem preocupação com relação a essas questões? Eu investiria numa empresa que tem preocupação, né, com essa questão de segurança dos dados. Hoje, esse é um tema super importante aí no mercado. Então, essas são as dicas, né, que eu deixo finais aí, essas dicas finais para vocês, né? Sempre agradecendo muito, é uma honra, né, participar desse webinar junto à IMA, junto à ABInfo, e te agradecer muito aí, Wagner, pela hora destinada a mim a esse webinar. Espero que todo o nosso público aí tenha curtido, tenha gostado, né, tecnicamente da palestra, e fico à disposição aí para as pessoas aí procurarem, em caso de dúvidas, aí se sintam à vontade aí de nos procurar, tá bom? Excelente, Vitor. Em nome da ABInfo e do Instituto Formation Management, deixa aqui a nossa gratidão aí pela parceria, por você, Vitor Fantin, e pela IT2B, ok? Perfeito, muito obrigado. Um abraço, Vitor. Ótima tarde. Boa tarde de trabalho, pessoal. Obrigado. Até mais, Vitor. Até mais. Tchau, tchau.